Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão aqui, vamos fazer uma revisão que a gente viu na aula passada? Legal, você que está nos assistindo, pega a apostila aí, vamos acompanhar. Hoje nós vamos falar das oficinas recreativas para idosos, assunto muito bacana, muito interessante. Olha só que primeiro eu vou iniciar a nossa aula com uma frase muito bacana para você refletir, que ela fala: se você está perdendo o seu lazer, cuidado, você pode estar perdendo a sua alma. Porque o lazer faz parte da qualidade de vida, não faz? Nós não falamos isso na aula passada? E por falar em aula passada, vamos tentar não perder a nossa alma, perder a nossa essência, né? Nós somos seres biopsicossocial e espiritual, nós precisamos desse momento de lazer. Tem sido difícil para todos nós? A resposta é sim. Tem, porque a pandemia tem nos privado de algumas coisas, mas vamos pensar que é só um momento, isso vai passar. Eu tenho certeza, fé em Deus, que isso vai. E até que isso aconteça, vamos fazer aquilo que nós podemos, né? Aonde estamos, como que estamos, até que podemos fazer algo melhor. O que a gente viu? Olha, vamos ver essa imagem. O que vocês lembram da aula passada? Vocês fizeram uma apresentação muito bacana que eu gostei. Vamos lá. Nós falamos ali sobre a definição de um público-alvo. Falamos. Por que nós falamos sobre essa definição? Porque para nós montarmos estratégia de atividade para ser feita, nós temos que entender qual é o nosso público-alvo, o que nós vamos trabalhar. É idoso? É criança? Se é criança, que faixa etária que essa criança tem? Se é um deficiente físico? Se é um portador de necessidade especial? Cego? Surdo? Porque somos cuidadores, correto? Não é cuidadores somente de idosos, de crianças, mas de pessoas. Então, nós falamos na aula sobre identificar as características do comportamento de cada um. Falamos? Dani, o que você lembra na aula passada, quando a gente fez essa identificação lá da criança? A professora, vou ajudar, a professora até falou assim, meninas, existem algumas atividades lá que nós fazemos na infância com as crianças. Se eu começar a cantar a musiquinha, deixa eu ver se ajuda. Quando eu falei assim, ciranda, cirandinha. O que você lembra, Vera? Lembra a infância. Lembra a atividade que a gente faz com as crianças na infância? O que mais que a gente faz com as crianças? Atividade de pintura, desenho. O que mais que a gente faz com criança? Isso. Aqueles brinquedinhos de monta-monta. O que mais? Quebra-cabeça. Isso. Nós falamos das atividades para estimular a criatividade, a imaginação. Nossa época, eu falo nossa época, assim, no sentido que hoje, se nós não despertarmos isso nas crianças, as crianças vêm de uma época tecnológica, onde apertou o botão, está tudo feito. Mas não se pula a amarelinha apertando o botão. Então, nós falamos da atividade física recreativa para a criança, que são atividades na infância, são atividades de movimento, são cantigas de roda. Você lembra da Peninha Branca? Falando da Peninha Branca? Você lembra, Maria, da Peninha Branca? Vocês lembram que essa primeira infância ela é composta, que a nossa memória nunca se esquece. O que eu falei sobre o nome da primeira professora? Lembram disso? Nunca nós esquecemos o nome da primeira professora, porque aquilo gravou na nossa memória. Então, identificando a segunda infância, a professora falou sobre a competitividade. Isso. Na segunda infância, a criança gosta de jogos, gosta de brincadeiras, tipo tabuleiro, cartas, não é isso que a gente falou? Isso. Aí vocês fizeram aqui uma atividade prática. Relatem para mim o que vocês fizeram. Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Isso. O que vocês fizeram? Isso, vocês fizeram um planejamento. E esse planejamento foi para quem? Isso, adolescentes e crianças. Aí eu dividi, metade foi a Carlita, e você é Carlita, né?
Falaram sobre uma parte de teatro? Ou não? Vocês fizeram que parte? A gente falou escolinha, a escola. Isso. Teatro, a escola. Isso. Aí eu queria ter participado da oficina de vocês, de verdade. O que vocês falaram? O que você lembra, Maria, que vocês fizeram? Hã? Celina, ô Maria, desculpa. Celina. Então, a Maria, que na aula passada foi as Marias que fizeram. Foi a Maria das Dores e a Carlita fez com ela. Fugiu o nome agora. Foi as duas Marias que fizeram a apresentação. Nessa apresentação, elas relataram atividade com as crianças, mas foi uma atividade voltada à parte da oficina propriamente dita. Elas fizeram de teatro, de pintura, ela fez de literatura, ciência, ela misturou teatro e dança com esporte. Então, assim, resumindo o que a gente fez na aula passada, fizemos uma atividade prática, aonde englobava oficina para crianças, e cada um incluiu esporte, teatro, literatura, pintura. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre essas atividades, mas agora voltado para os idosos. Oficinas recreativas para idosos, página 35. E que é interessante nós sabermos que, assim como a criança, o idoso é muito complexo, porque às vezes tem um grupo de idosos lá e ele nem sempre quer participar. Porque todo mundo imagina que idoso só quer fazer o quê? Dormir. Só quer dormir, só quer jogar. E na verdade não. Tem atividade de pintura, não tem? Tem atividade de pintura que você pode fazer. Mas aí você fala assim, nossa, professora, normalmente tem muita atividade para homens. Desculpa, para mulheres, porque o homem não gosta muito de artesanato. Mas quem te disse que o homem não gosta? Por que isso não pode ser desenvolvido no idoso masculino? Pode sim. Só que agora eu quero despertar para vocês essa atenção que quando nós colocarmos uma atividade para um idoso participar, não é só. Vamos supor que eu dei para vocês agora um guardanapo para você pintar. O que você acha que quando eu dou um guardanapo para você pintar, você vai despertar? E qual que é a habilidade que você vai despertar nele? Quem arrisca? Isso. Mas quando vocês fossem idosos, Seria idoso masculino ou feminino? masculino e feminino. A habilidade que você vai despertar nele, se você der um pano de prato para ele pintar. Hã? Flor. Mas eu falo nele, qual que é a habilidade que você vai despertar nele? Isso. Eu não quero o movimento do corpo. Certo. Se agora eu falasse para você, vamos supor. Muito bem. Pegou a palavrinha mágica do livro. Agora vocês vão fazer isso. Vamos supor que vocês estivessem com um pano de prata aqui. Faça um desenho do seu pano de prata. Fiquem à vontade, vou dar 2 minutinhos de vocês. Pode perguntar. Vamos lá, Celina. Muito bem, você vai fazer isso. Pegue uma folhinha bem bonitinha, bem linda, uma folhinha caderno, pode ser, e faça a sua arte no seu pano de prata. Só que para você fazer primeiro, você tem que ter um rascunho. Então agora a gente vai realizar um rascunho. Então você que está assistindo a nossa aula vai fazer o quê? Também vai despertar a sua criatividade. Vai pegar uma folha aí e agora eu deixei o tema livre. Eu falei, faça um desenho como se você fosse fazer um pano de prato. Entendeu bem as informações que a professora passou? Muito bem. Então agora vamos aguardar um pouquinho e já retomamos. Retomando então, agora que você já fez o seu desenho aí, usou toda a sua criatividade,
Olha só, nós fomos atuar dentro de um asilo, onde tem vários idosos. O que a gente pode fazer? Essa atividade que eu estou instigando vocês, estimulando vocês a fazerem, se eu perguntar para você, Celina, qual que é o intuito de eu pedir para você realizar um desenho? O que você acha que a professora pediu para fazer um desenho? Isso, muito bem você, Vera. Muito bem, exatamente. O desenho, a pintura, o artesanato, ele mexe com a nossa parte motora. Meu intuito de pedir para você fazer um desenho é pedir para você trabalhar com a sua criatividade. Você viu que em momento algum eu falei para você, tem que ser um desenho do dezembro? Você tem que ser temas de página, tal? Não, eu falei para vocês, é isso um desenho. Então, eu deixei a sua imaginação, a sua criatividade. O desenho, a pintura, ela faz isso. Ela mexe ali com aquilo que nós mais gostamos. Por exemplo, sobre o que foi seu desenho, Vera? Um ramo de flor. Você gosta de flores, né? Natureza. Você, Celina? Muito bem, você gosta também de natureza, de animais. Vai lá, Stefania, o que você desenhou? Então, foi o tema específico. Então, é isso, ó. O artesanato não é somente a mulher, mas o homem também. Ele pode ser estimulado através do artesanato, observe. Está vendo aqui? Ambos quiseram desenhar a mesma coisa. Vou apagar a luz para vocês observarem. Olha que atividade bonita. Estão vendo ali? Então, e se não tiver só o seu idoso de casa, você pode falar com a família para comprar ali um kit de pintura para ele? Pode. Se ele gostar de desenhar, ótimo. E se isso for dentro de uma instituição, de uma organização, de uma ONG, você não poderia fazer uma exposição aqui, não poderia? Daqui a pouco nós vamos fazer trabalho, vocês vão fazer um desenho e nós vamos deixar em exposição. Para quê? Para que o seu trabalho seja conhecido por outras pessoas. Para aquele seu trabalho, por exemplo, você pode falar, olha, essa pintura nossa pode ser uma renda extra. Pode outros idosos serem estimulados através da sua criatividade, não é verdade? Então, pensando nisso, quando você dá uma atividade de pintura, eu gostaria que vocês destacassem na página 35. Você está fazendo o quê? Você está estimulando as funções motoras do seu paciente. Ou seja, o intuito é servir de terapia para ele. Então, ajuda, ele traz benefícios mentais. Através dessa ajuda para equilibrar as emoções, ele vai soltar a imaginação dele. E a primeira pode não sair da forma que ele quis. Existem várias técnicas de pintura também. Existem cursos que você pode fazer. Então, como uma coisa simples pode se tornar algo sofisticado, trazer benefício, quem vai estimular isso? É o cuidador. Não esperar que isso venha de outras pessoas. O cuidador pode fazer isso. Então, o artesanato, em geral, não só a pintura, não é só esse fato de pintar no guardanapo, mas a pintura, em geral, ela traz habilidade, desenvolvimento para a parte motora e de criatividade. Além da concentração. Eu observei que enquanto vocês estavam aí desenhando, as três se montaram numa tela concentradas, o desenho sai bonito, não é verdade? Então, podemos trabalhar também uma segunda etapa. A primeira etapa é o desenho. Vamos supor que agora a gente fosse fazer uma segunda etapa, eu ia pegar o desenho de vocês e nós iríamos passar para o guardanapo. E a terceira etapa, pintar. Pintamos, nós iríamos expor aquilo que a gente fez. É bacana o nosso trabalho ser valorizado. Como? A gente pode tirar fotos. Se na época de pandemia a gente não pode trazer ninguém, eu posso falar assim, vamos marcar um café da tarde? Traga suas amigas, traga os amigos desse idoso na casa dela, para ela mostrar a exposição do guardanapo dela. Então, é uma forma de sociabilização também. É que a pandemia
não pode? Passa o café, tira a foto dela tomando café, faz um vídeo dela falando, olha, minhas amigas, eu estou aqui e vem aqui expor meu trabalho. E tenta fazer o vídeo. Pode não parecer, mas isso estimula, ajuda, é muito. O que mais que nós podemos fazer como oficina recreativa para o idoso, como atividades recreativas? Contação de história, porque afinal, quando nós vemos o nosso, como a gente vê, imagina, avô, a gente já pensa o quê? Ele tem muita história para contar. Mas de que forma, Vera, que você acha que esse idoso pode contar essa história? Todo mundo de história, aí ela começa também a imaginar, lembrar do passado, das lembranças. Pegou na veia, exatamente. Quando ele está contando sobre as histórias, ele está ativando a memória dele, ele está resgatando o passado. Muitas vezes ele vai estar contando uma história e ele vai chorar. Mas não choro ruim, às vezes é um choro de alegria, ele vai lembrar os filhos pequenos, o quanto ele batalhou, o quanto foi difícil. E cada um de nós aqui tem uma história de vida, não tem? Então, se a gente pensar nisso, essa atividade ela pode ser feita em forma de roda de conversa. O que é isso? Se você está numa instituição, um asilo, casa de repouso, enfim, existe aquele momento da terapia. Você pode propor essa atividade. Nem sempre os lares têm terapeuta ocupacional. E quando não tem, o cuidador pode proporcionar isso numa tarde de lazer. Fazer uma roda de conversa. E cada dia da semana, cada vez vai uma vez de uma contar a história. Podemos ou não podemos fazer isso? Podemos? Como a gente pode? A gente pode fazer um grupo? Olha que legal. Então, cada um, de acordo com aquela experiência, não pode depois falar, olha, eu já vivi uma experiência parecida com isso. Podemos ou não podemos? Então, pensando nisso, ó, a nossa contação de histórias, para que história? História para quem tem história. Às vezes ele não consegue falar, mas ele vai relatar de como que ele fez para poder vencer. Quantas mães não têm filhos que passaram por seus momentos de uso de álcool, uso de drogas, e aquela mãe venceu de alguma forma, em oração, aquela mãe buscou ajuda profissional, e ali, uns vão, com a história dos outros, uns vão se identificar com o outro, não é verdade? Então, pensando nisso, a leitura, ela pode fazer parte da oficina de um idoso. Porque hoje todo mundo acha que a oficina é só pegar celular, tirar foto e fazer vídeo. Não. Pode ter aquele momento ali de olho no olho. Isso a professora está falando, hoje em dia não está sendo uma realidade para nós, pensamos em pandemia. A Vera deu até uma sugestão. Olha, A opção de ter fazer uma videoconferência, né? Olha que interessante. Então, essa oficina ela pode engajar então outros idosos e até mesmo a produção de um livro. Por que não produzir um livro com histórias de idosos? História poderia ser o tema, né? História para quem tem história. Oi? Isso. Então, ao fazer a leitura, o indivíduo vai resgatar o quê? Emoções. Qual que é a doença que se previne quando você trabalha com a memória? Alzheimer, muito bem. É isso daí. E ajuda também, porque o Parkinson é uma doença que nós já estudamos ela, ele tem a dificuldade na produção da dopamina, que também mexe com a memória, é uma outra doença. E o envelhecimento natural mesmo. Então, resgatar emoções através do conto de histórias. Agora, ao fazer essa leitura, sem contar que tem uma função chamada função terapêutica. Vocês saberiam o que é isso? O que seria uma função terapêutica? Muito bem. Então, não é só o fato de contar a história. É uma terapia fazer aquilo. É uma atividade, porque quando fala em atividade, a gente pensa em mexer, não. É uma atividade mental.
é uma atividade de resgate. Por quê? Ali vai sair momentos prazerosos, que vai ter emoção. Então, isso pode ser realizado com jovens? Pode também. Porém, ela surte um efeito maior quando é feito em idosos. Ok? Então, até agora, o que nós falamos na aula? Que oficinas recreativas para idosos pode ter atividade de pintura, artesanato, contos de histórias. Agora vamos partir para a parte da dança, para a parte motora, para a parte do corpo? Vamos ver lá. Vera, leia a primeira frase ali, ó. A dança. A dança, por ser uma atividade física, traz diversos benefícios para o corpo, tais como auxílio na coordenação motora, equilíbrio e concentração, força a memória e diminui o estresse. Então, para a terceira idade, a dança também tem uma função terapêutica. Não é somente uma função de movimento motor. Porque na medida que nós vamos envelhecendo, nosso cérebro é uma maquininha. Ela vai envelhecendo, deixou de se movimentar, enferruja. Então, a dança, ela vem com a nossa roda de conversa, e após roda de conversa, sabe, a dança você imagina movimentar tudo. Não, é de acordo com a faixa etária, o tipo de movimento que se pode fazer. Eu posso compartilhar com vocês o que eu vi essa semana? Uma senhora, eu não vou me lembrar a idade, se é 85 ou 87 anos. Ela dançando assim, que meu queixo caiu e voltou novamente. E ela é conhecida no Brasil e em todo o mundo. Por quê? Como ela consegue fazer isso? Porque ela nunca parou. Ela começou a dançar aos 69 anos. Então, ou seja, ela já começou um pouco tarde, né? Segundo aquilo que a gente considera tarde. Hoje, aos 85 anos, ela ganha campeonatos o tempo inteiro pelo mundo todo. Você conseguiria imaginar uma idosa com essa idade fazendo isso? Difícil, né? Depois eu vou colocar um pedacinho de um vídeo dela dançando para você ficar assim, ó. Nossa, professora, então a dança pode trazer benefícios? Sim. Então a dança também tem uma função tanto terapêutica quanto preventiva. Então, nessa fase aí, o que eu tenho que prestar atenção? Sobre agilidade. Agilidade, ritmo e flexibilidade. Como assim? Nunca se começa uma atividade correlacionada à dança com o idoso sem realizar um processo de alongamento. Por mais que seja fazer assim, eu devagarzinho tem que mexer o corpo, tem que contar, tá vendo? Não tem escalão. Tem que contar até 10. Diga, Celina. Que bonitinho, olha que graça, exatamente. Não vi, mas bacana, boa referência para a gente poder estar assistindo depois, viu? Você que está aí assistindo a aula, depois dá uma olhadinha. Mal de Alzheimer conseguiu se recuperar o quê? Através da dança numa cadeira de roda. Então, então, sem contar que a dança, então, ó, não é só o envelhecimento normal, o envelhecimento senil, né? É também a prevenção de doenças como diabetes, a hipertensão, o colesterol. Porque a depressão, nossa, bem lembrado. Porque o movimento do corpo traz o ritmo, traz a coordenação, tudo, principalmente quando na infância, né? Eu gostava disso. E o teatro? Vocês acham que o teatro também pode estar incluso na oficina recreativa para idoso? Pode parecer que não, mas idosos amam teatro. Ver personagens. Você vê que dentro da área hospitalar tem uma ação chamada musicoterapia. Eu não sei dizer a realidade nossa aqui, quais são as orquestras, mas tem hospitais que tem orquestras agora em época de Natal, ele vai levar ali para trazer o quê? Benefício ao tratamento do cliente. É muito bonito. Então, a música, além de ser um bem-estar, não é só para o idoso, é para todos nós, entendeu? A música surte efeito, sim. Além da parte da socialização, tem músicas que a gente começa a ouvir. Vocês lembram que chegaram, a pessoa colocou a música do Natal?
que o Natal nos remete a coisas boas, a família, a estar juntos. Então, isso mexe com as pessoas. A música, ela trabalha a memória e o corpo e tudo. Ela tem uma função excelente para isso. Então, pensando nisso, a Celina comentou, o instrumento, ele pode ajudar o cérebro. De que forma? Criação de novas ligações. Quer ver um exemplo? Você já ouviu música clássica? Você já ouviu uma música muito agitada? Então, assim, para você ter uma ideia, eu não vou entrar muito nessa parte, mas há pesquisas, e você tem vídeos sobre isso, até o tom de música que você ouve interfere na função da água. Eu falo assim, como assim, professora? Fizeram algumas pesquisas e colocaram um copo de água próximo a um instrumento onde tocavam pop forte. E colocaram o mesmo copo de água da mesma forma próximo aonde tocavam sempre músicas calmas. Até o jeito que a água quimicamente ficou houve modificação. Vocês acreditam nisso? Então, se a água trouxe isso, imagina o nosso corpo. Então, o benefício, o que acontece? Diminui a dor no corpo. Por quê? Nossas juntas, aqui, ó, nossos ligamentos, ele, principalmente é pelo frio, muito motivado. Dói, não dói as costas, vai pelo frio? Porque nós não nos movimentamos. Então, o movimento, ele auxilia isso. Como que no tudo que a professora tinha aula aplicar essa aula? Nós pensarmos que o idoso, ele não quer só ficar sentadinho ouvindo, ele quer ser participante. E como nós podemos criar atividades para ele, pensando que essa atividade pode ser direcionada a teatro, música, tem mais que eu falei antes? Pintura, artesanato, faltou mais um item. Vamos ver se estão antenados aí na aula. O que faltou? Contação de histórias. E essa contação de histórias tem o intuito de fazer o quê? Trabalhar com o cérebro. Agora, não é só para passar tempo. Cada um desses itens que eu citei para vocês, eles têm, além de, como eu falei no começo da aula, que se a gente perder o nosso lazer, a gente perde até a nossa identidade, é para trazer um lazer, é para trazer estímulo, é para proporcionar qualidade de vida para esse idoso. É pensar que algumas dessas atividades são benefícios para a parte física e também para a parte psíquica. Agora, página 37, tá ali, ó. Tem uma perguntinha depois para vocês responderem com muito carinho que fala. Muitos idosos, ao chegarem a uma clínica ou grupo de apoio à terceira idade, querem ficar excluídos e não se sentem à vontade para participar de atividades recreativas. Nós, principalmente depois da aula de hoje, nós sabemos da importância da atividade na vida desses idosos. É só pensar nós no medicina, né? Então, como você, como cuidador, fará para incentivar esse idoso na participação dessa atividade? Como? O que você vai argumentar? De acordo com o que a professora falou na aula, o que você vai argumentar com esse idoso? Por que é importante ele participar de uma oficina de pintura? Por que é importante você argumentar para ele que é bacana ele participar de uma oficina de artesanato? O que é importante, Vera? Você pode argumentar para poder incentivar ele a participar. Isso. Eu usaria seria retomando a legislação dele, bom da espécie de melhor, para poder viajar, Você poderia dizer para ele assim, Dona Estefânia, eu quero saber do que a senhora gosta de desenho, eu quero ver essa artista que existe dentro de você. Então, eu quero saber que tipo de desenho a senhora gosta. É de flor? É de personagem? É de Papai Noel? É de fruta? Mostra um desenho aqui para que a gente possa compartilhar com os outros. Vamos mostrar para eles. Ah, mas eu não consigo desenhar, então vamos aperfeiçoar
pai, vou ajudar o senhor no seu desenho. Então, nós poderíamos argumentar para ele que vai ajudar ele a estimular a criatividade? Sim. E mais? E mais, Celina, que você acha que a gente poderia falar para ele? Por quê? Compartilhar? Stefânia, você acha, olha, qualidade de vida, olha, já argumentou algo. Stefânia, você acha que a gente poderia tirar bastante fotos sua para que suas amigas vejam como você desenha bem? Para você ter mais um contato com elas? Você acha que isso seria um argumento bacana? Seria ótimo, não seria? Eu poderia também, através da contação de histórias, falar que eu queria ouvir um pouquinho da sua história, que eu queria conhecer um pouquinho da sua família, da sua história de vida. Além do que a senhora conta, como que foi lá na sua infância? Seria um bom argumento? Eu queria falar para ele assim, olha, eu gostaria de poder compartilhar e reviver com o senhor momentos que o senhor teve prazer nas suas conquistas. Eu não acho que isso seria bom a gente argumentar? Agora, Celina, para ele poder participar de uma oficina de teatro, o que você acha que você poderia argumentar para ele? Você vê que ele é sempre ativo. Sabe aquela idosa que é sempre ativa? O que você poderia argumentar para ela? Você fala, me ajuda. Ela quer ajuda. Isso. Qual é o argumento que você falar para ele participar? Vai sair, vai bom tempo, vai se divertir junto, vai dançar. O que mais? Força! A gente vai sorrir, a gente vai ensaiar, passar muito tempo juntos. Ah, olha que legal! Muito bem, vai ter mais gente lá também. Nós vamos filmar, nós vamos levar essas imagens para o pessoal lá vazio, lá. Tirar muita timidez. Melhorar o humor. Aí você vai falar assim, vai, sabe o quê? Anotem aí. Vai liberar endorfina, vai fazer você se sentir bem. A gente vai saber junto. O que você acha da ideia? São bons argumentos? São, não são? Ótimo. Então, agora, a dança. Podemos fazer uma competição que vai ter premiação do casal que conseguir dançar melhor o ritmo de bolero? Ou vamos fazer uma competição com asilo tal, no dia do idoso, vamos fazer uma apresentação lá na Praça Cívica, vai todo mundo ver em cima do palco o senhor dançando? Poderíamos estimular ele dessa forma? Sim ou não? Então, pensando nisso, nós poderíamos apresentar lá no Teatro Municipal, na Semana Cultural, nós vamos levar o nome da nossa instituição, nós poderíamos argumentar isso com ele? Então, você viu quantos argumentos a gente pode usar para interagir? Porque não é todos os ritmos. Cada um vai apresentar da forma que se sente à vontade. Mas não é assim, ela gosta de música clássica, a senhora gosta de dança de salão. Cada um vai ter o seu par naquele ritmo que você gosta. Entenderam isso? Ótimo. Então, pensando nisso, agora nós vamos partir para uma outra situação. Nós falamos na aula passada sobre oficinas direcionadas a quem? A criança e adolescente. Hoje a professora comentou sobre a oficina voltada ao idoso. Mas e a atividade física voltada a portadores de necessidades especiais? Primeira coisa, ele também precisa realizar atividades? Sim ou não? Com certeza, não é? Mas, vamos falar em atividade física. O que vocês lembram? O que é atividade física? O que ela faz no nosso corpo? Isso.
Ah, ela também libera endorfina. É só no idoso da criança? Não. Porque a pessoa está com uma limitação, seja ela auditiva, seja ela de fala, locomoção, ou perdeu um membro, ou se tornou cadeirante, a pessoa deixou de ter prazer na vida? Não. E é o cuidador que vai fazer isso. É o cuidador que vai estimular ali ao que ele deve fazer, essa inclusão social. Lá no projeto de profissão cuidador, a professora falou sobre isso com vocês, falou sobre a lei da acessibilidade. E depois que surgiu a lei da acessibilidade, você vê, banheiros foram adaptados a idosos e portadores de necessidades, ou cadeirantes, ou muleta, ou o que seja. Todo lugar que você vai, desde o banco, a igreja, as escolas, elas foram adaptadas para que esse profissional ele seja incluso na sociedade. Não é isso? Então, pensando nisso, o meu objetivo hoje é você entender o papel do cuidador para que você auxilie ali esse portador a desenvolver atividades do seu dia a dia. Primeiro, vamos entender assim, ó. Atividade física traz benefícios? Sim ou não? Sim. Vamos ali, ó. Eu vou ler uma, a Vera vai ler a outra, a Celina e a Stefania, cada um vai ler uma. Então, agora nós chegamos a uma conclusão, então, que é importante a prática de atividade física, certo? Promove saúde, bem-estar. Isso a gente já está ouvindo que é de suma importância, independente se idoso, criança ou portador de alguma deficiência. Mas quais benefícios a atividade física, em especial para portadores, pode trazer? Primeiro, estimula a independência e a autonomia dele, não é? Isso não é verdade? Vera, o que mais que pode trazer? Não melhora? O que mais, Celina? O que pode trazer atividade física para o portador? Isso. Olha lá, Stefania, o que mais? Melhor função da parede circulatória, reprodutor e estertor. Sim, com certeza. Quem disse que porque a pessoa se tornou cadeirante, ela não pode ser pai? De repente, ela não se casou ainda. Ela não teve filho. E a atividade física vai melhorar essa parte circulatória dele. E ainda, a força, a resistência muscular, o equilíbrio, promove manutenção de saúde, ajuda a desenvolver o quê, Vera? Habilidades motoras e funcionais. O que mais, Celina? Aprimora o que nele? Aprimora a coordenação, motora e global. Isso. E ajuda no que, Stefania? A superação de situações de frustração. Com certeza. Então, proporciona uma experiência nova. Ele vai conseguir entender, dentro das possibilidades dele, que ele tem limitação, sim, mas ele tem o quê? Muita potencialidade. Ele tem ali alguém que está ali para ajudar. Não é só a família. Existem leis específicas. Existe um trabalho que é feito onde há competição. A competição que é essa? A competição esportiva, onde há muito pouco tempo atrás, faz muitos anos assim, não se tinha. Ficou-se cadeirante ou por um acidente ou por uma situação, a pessoa ficava restrita apenas ao largueiro. Agora tem as cadeiras não sabem onde estão na corrida, na natação, tem uma aula que cai na frente Isso é para entender que ele pode ser sociabilizado, ele pode voltar à sociedade, independente que ele tenha aquela limitação. Ele tem que se respeitar esse novo recomeço na vida dele. E nosso papel é estar ali, fazendo o quê? Ajudando na aplicação da atividade física. Aí você vai falar assim, professora, como assim? Como que eu vou ajudar ele? Como que eu vou fazer? É claro, cada tipo de deficiência, a atividade é específica, respeitando a limitação dele. Ok? Então, o que é importante tanto eu quanto você saber? Tem alguns casos que a família tem a condição de pagar um personal para estar ali acompanhando esse paciente, correto? Mas em
atividades onde não se tem esse personal. É onde nós vamos ter que fazer o quê? Ajudar ele a fazer um levantamento, às vezes até pesquisar mesmo. Que atividade que eu posso ajudar que vai potencializar a energia dele? Ele não vai, um exemplo, se ele perdeu o braço direito, ver uma atividade onde ele vai usar o braço esquerdo, mas que não vai ficar de um lado disforme. Onde você vai fazer uma atividade mexendo na parte de baixo, se ele perdeu a parte de cima. Se ele perdeu a parte de cima, você vai, tem a fisioterapia, tem alguns profissionais que são acompanhados pelo home care. É o fisioterapeuta, que é uma equipe, entendeu? É o personal, é o fisioterapeuta, é os cuidadores ali. E o cuidador ele não vai ajudar esse profissional somente com a parte física, mas com a parte mental, incentivando ele, que ele também é capaz, que ele pode, porque a pessoa ela entra numa limitação, ou ela deixa de acreditar nela mesma, entendeu? Então, pensando nisso, há dois tipos de atividade, vai depender do estado clínico dessa pessoa e da limitação que ela tem. Então, vamos lá, página 39, me acompanha aí. Você que está assistindo, acompanha, página 39. Só lembrando que, benefício da atividade física, então, é um benefício de inclusão social, melhora na condição física, desenvolvimento motor, autoestima, atividade de facilidade para realizar as atividades do dia a dia, de conhecimento do corpo, troca de experiência e entre outros. Agora, em cadeirante e pessoas que tiveram membros amputados, como que é feito? Tem até livros. Caso você fala assim, professora, eu quero ler um pouco mais, eu quero trabalhar com esse público. Eu trouxe aqui como referência atividade física adaptada. A autora é Márcia Blekupol. Eu posso até compartilhar com vocês lá no grupo, se vocês quiserem ter como referência para vocês lerem como funciona, o que ela fala sobre a qualidade de vida de pessoas que possuem necessidades especiais, tá? Então, a professora trouxe esse livro, vai compartilhar com vocês. E vou dar aí, 2 minutinhos para vocês realizarem uma breve leitura sobre essas atividades. Enquanto isso, aguarde só um momentinho aqui, que a professora vai fazer o quê? Eu vou dar aqui uma pausa e já retorno daqui a pouquinho. Ok, então, nós vimos aí, conseguiram realizar a leitura dos exercícios para cadeirantes e pessoas que tiveram membros amputados. O que a professora quer que vocês façam como atividade agora? Eu quero que vocês realizem uma relação. Releia agora com mais carinho e você vai colocar no seu caderno, na sua apostila, onde você achar melhor. Quais são as atividades físicas que você pode realizar com pessoas que tiveram membros amputados? Como assim, professora? Bom, lembrando que qualquer atividade física que você vai realizar, é importante ter um acompanhamento com o profissional de educação física, tem que ter a liberação do médico, se for possível, um fisioterapeuta acompanhando. Se ele já tem liberação do fisioterapeuta, tem liberação do médico, é claro, o que é legal? O fisioterapeuta está acompanhando, você vai perguntar para ele. No momento que você não vier aqui, por exemplo, no final de semana, ou se houver algum feriado, você pergunta para ele qual atividade física eu posso realizar. Então, não vamos imaginar atividade física algo pesado, não. Para cada tipo de idade e problemas e deficiência, tem uma limitação, não tem? Por que não nós nos comunicarmos? Porque a comunicação entre cuidador e equipe é de suma importância, não é verdade? Então, eu gostaria que vocês fizessem aí. Um exemplo, Celina, se hoje você fosse uma cuidadora de um paciente que tivesse um membro amputado, que tipo de atividade física você poderia realizar com ele? É isso que eu gostaria que vocês relatassem aí. O que você já sabe e o que nós vamos acrescentar. Combinado? Escreva, a professora vai dar 5 minutinhos. E você que está em casa também. Relacione. Ali, página 39 e o começo da página 40. Realize uma leitura e destaque quais atividade física que você pode realizar com uma pessoa que teve ou um membro amputado e ainda cadeirantes, tá? Mais um momentinho, a gente já retorna.
quantidade de exercício que tem, que nós podemos utilizar tanto no cliente que é amputado, quanto no nosso cliente que tem deficiências físicas, auditivas, visuais, que deficiência não é só uma. Ela pode ser o cadeirante, ela pode ser o amputado, ela pode ser uma deficiência visual e auditiva. Então, ambos, de acordo com as suas limitações, têm atividades a serem realizadas, tá bom? Vera, o que você localizou aí como atividade? Fala pra mim. Nós vamos relacionar. E você que está em casa, relacione também, viu? Para que nós podemos aprender juntos. Ok. Opa, musculação. Vai lá, o que mais? Basquete. Esgrima. Vamos para mim, eu vou montar então o canal de escrever. Vai lá. Basquete, esgrima, musculação, aeróbica, o que mais? Yoga. Esporte coletivo. Ok. O que mais? Dança. Crochê, bocha. Artes marciais, tiro, vela. Ok, nossa. Alongamentos. Mais de 15 atividades. Então, assim, quanto tem de atividade que dá para ser relacionada? E esse projeto vem trazendo isso para você, para que você desperte aí, não só em conhecimento, em pesquisa, para que você possa auxiliar, para que nós possamos auxiliar o nosso cliente a essa descoberta desse novo. Nós aqui antes, enquanto nós estávamos fazendo a atividade, o que a gente relembrou? A dança, ela pode, a música, ela serve para todas essas limitações e deficiências que a pessoa pode ter. Por quê? Porque a música, ela mexe não só com a parte motora, mas ela mexe com a mente, ela mexe com a tal da endorfina, que é aquele que traz satisfação, é aquele hormônio que melhora a qualidade de vida do nosso paciente. Então, pensando nisso, tem alguns exercícios, e se a professora perguntar lá na atividade, quais são os exercícios que, independente da deficiência, você pode praticar, você pode relacionar aí natação, corrida, caminhada, ciclismo, musculação, esportes coletivos. Olha só, temos aqui na página 42 um esporte novo. Que esporte que é esse? Tênis. Olha que palavra difícil, professora. É um nome americanizado. Vocês sabem que esporte é esse? Vamos lá, vamos ler juntos? Então, esse esporte, ele pode parecer o contrário ao bom senso, mas essa prática é de contato com a natureza. Você fala sério? Sim, a natureza é extremamente saudável, ela traz um bom retorno, seja qual for, mas é claro, andando bem sempre adaptado, correto? Então, essa atividade, além de ser saudável, estimula os sentidos, a parte muscular, melhora a coordenação e senso de localização. Ou seja, professora, tem atividades que elas são novas, tão novas. Destaque esse nome aí. Vamos realizar uma pesquisa? Como que é praticado esse tipo de atividade? Vamos fazer um levantamento? Olha, você que está assistindo, próxima aula, realize uma pesquisa que a professora vai voltar a falar sobre essa atividade. Eu quero que esteja lá, na ponta da sua língua e na minha também. Você sabe por quê? Porque o tempo inteiro surgem atividades novas, com nomes diferenciados, às vezes americanizados, e que é importante a gente estar sabendo o que é que está acontecendo, não é verdade? Então, pensando nisso, coloquem uma estrelinha aí e vamos realizar uma pesquisa a respeito dessa atividade. Como que é feita? Quantas pessoas podem participar? Que tipo de deficiência que é utilizada, tá bom? Yoga, pilates, dança, enfim. Resumindo, percebem quantas atividades que podem ser praticadas por portadores de necessidades especiais? E aqui em nossa cidade, estávamos falando a respeito disso, né? Existe sim. Existe uma instituição, para quem quer saber a respeito de localização, fica ali atrás do hospital de base. Chama-se Lucimoro. Quer anotar aí? Moro? Montoro? Acho que é isso. É isso, Stefania? Lucimoro.
A Lucy Montoro tem diversas atividades e nem sempre os profissionais sabem o que é realizado lá. Inclusive, a professora esteve aqui comentando conosco, você sabe o quê? Que lá tem um profissional, conta para nós a história aí, Stefania. Ele faz apresentações lá, é isso? Ele faz apresentações com o cliente e a pessoa procura o trabalho e é agendado um dia por semana, tem essa atividade recreativa através da dança. Inclusive, o professor começou esse projeto porque ele ficou deficiente visual e por isso ele desenvolveu um trabalho para os deficientes. Então, se você observar aí com a imagem que eu estou compartilhando com vocês, o professor Guto Rodrigues, ele é o pioneiro no ensino de dança para cadeirantes. Olha que interessante. Esse anúncio a professora buscou pelo Diário da Região. Lá fala que ele é o homem mais amado em Rio Preto. Por quê? Por causa aí desse incentivo que ele trouxe, que ele revela para as pessoas que estão assim, em um estado sem saída, ou de repente com baixa autoestima, em depressão, que ainda há uma saída, ele mostra o mundo de uma forma diferente. Então, ele é o pioneiro no ensino de dança para cadeirante e pessoas com deficiência. Então, busque o nome dele como referência, ele atende, inclusive, lá no Lucy Montoro, procure saber como funciona. Olha, ele começou a dançar com 8 anos, num grupo em Barretos. Então, leia um pouquinho mais sobre a história dele, vamos poder ajudar os nossos clientes. Assim, para tudo há uma saída. E nós somos aí a ponte para o bem-estar, para a qualidade de vida desses nossos clientes, entendeu? E para a terceira idade também, ele faz aulas particulares, por exemplo, meu gosto, vai até a casa e cuidar da vida. Ele faz esse serviço e é fantástico. Coloque o nome dele lá, professor Guto Rodrigues, lá no Google, que ele é o pioneiro no ensino de dança para cadeirantes, que vai aparecer tudo sobre a história dele. Então, ele é uma pessoa assim, muito querida, tanto pelos cadeirantes quanto por idosos, devido a esse trabalho que ele desenvolve, ok? Então, vale a dica aí você saber um pouquinho mais sobre a história dele. E olha que bacana, tem vídeo. Agora, nós falamos sobre deficiência, né? Quando eu falo em deficiência, amputação, nós esquecemos do quê? Tem algo chamado Libras. Vocês sabem o que quer dizer Libras? Sabem, meninas? Isso, Libras é a comunicação através de sinais. Pessoas que têm deficiência, o quê? De audição. Elas não por audição ou da fala? Elas não conseguem falar? Não é todo caso, em caso que a pessoa, além de ser muda, ela é surda. Só que, e o cego? O cego é o braille que nós utilizamos, tá? Vocês observam que, ó, uma atividade para você fazer em casa. Vocês aqui, meninas, vão fazer quando vocês chegarem em casa. Pegue uma embalagem de medicamento. O que vocês vão observar? Vocês sabiam que na embalagem do medicamento vem escrito em braille ali? Muito interessante isso, não é? Só que assim, ainda é tudo é um processo, tudo é uma lei e que às vezes é difícil, né, saber sobre essa lei. Libras, vocês saberiam dizer que profissional que pode ser um professor de Libras? Qual é a formação desse profissional? Por que você, como cuidador, eu como enfermeira, nós profissionais que cuidamos aí dos nossos clientes, não podemos fazer ali para poder auxiliar um curso de Libras? Podemos ou não podemos? Podemos, olha que legal, olha que diferencial. Eu não vou me lembrar agora o nome do local, mas peço a Deus que nesse próximo ano aí, nós podamos voltar a fazer visitas. Vou levar vocês para fazer visitas, você sabe aonde? Em um local onde tem, nós estivemos no ano passado com os alunos, visitando, e lá tem pessoas com diversas deficiências, desde auditivas, mudas, de desenvolvimento mental. E essa escola, nós tivemos falando mais sobre prevenção e câncer de mama. É uma experiência fantástica. Fizemos uma gincana. Como é gostoso você poder ajudar, você ensina
aprendendo e aprende ensinando. Não, é uma escola própria, ela é um órgão da prefeitura, onde ela recebe, em período integral, pessoas que têm deficiências. Essas deficiências são de vários tipos. Tem as salas de acordo com a faixa etária. Então, esse trabalho é um trabalho assim, muito bom. Então, além de acessibilidade, ela vem de encontro com alunos. Então, vamos procurar saber como é que seria o curso de Libras, como que a gente pode fazer para atingir esse público específico. Porque, quanto incentivo você tem? E como é difícil, sabe aqueles que têm filhos, parentes, e que sabem que ingressar a criança na escola, alfabetizar essa criança, é um processo difícil? Claro que é, por causa das limitações. E grande parte nós podemos auxiliar. Como fazer? Nós temos que entender que para nós fazermos, nós temos que primeiro aprender como é feito, correto? Então, página 42. Se fosse para nós criarmos uma atividade física, com um tipo específico de um portador de deficiência. Agora vamos entender o seguinte. Tem diferença entre atividade física e exercício físico? Tem. Atividade física é qualquer atividade que seja praticada 30 minutos consecutivos. Foi isso que nós aprendemos? Diferente do exercício físico. Nós vimos quantos exercícios nós podemos praticar ou colocar na rotina, na agenda do nosso cliente? Podemos, não podemos? Ok. Quem ficou com a atividade da próxima aula? Pesquisar sobre tracking. O que seria o tracking? Vamos trazer na próxima aula, por quê? Porque nós vamos falar sobre exercícios respiratórios. Hoje, nós falamos um pouco das oficinas. O que vocês lembram das oficinas? A oficina para o idoso. O que você lembra? Você lembra? Qual é a oficina que pode ser feita para o idoso? Você lembra? Pintura, artes, dança, contos de história. Então, nós podemos fazer essa oficina. Pode ser tanto você atuando dentro de um asilo, de uma casa de repouso, quanto se você não trazer essa realidade para aquele idoso domiciliar que você cuida lá em casa, você pode fazer uma agenda para ele e dentro da agenda dele incluir todas as oficinas que nós comentamos, não podemos? Por que a semana dele tem que ser toda igual? Nós não podemos planejar a semana dele? Podemos, não podemos? Então, o que mais? E sobre as atividades? Traz benefício para a atividade física? Com certeza. E para o portador de deficiência? Ele tem que fazer atividade física ou ele não tem que fazer? Tem que fazer. Quais atividades físicas que nós relacionamos? Mais de 15 tipos. Sempre sob, é claro, a supervisão e liberação do médico e do fisioterapeuta se esse cliente tiver um acompanhamento. Por quê? Nós estamos lá para incentivar e não fazer por conta própria. Ok? Próxima aula, sobre o que nós vamos falar? Sobre exercícios respiratórios e exercícios para pessoas acamadas. Como que esses exercícios para pessoas acamadas? Como nós vamos falar sobre como que a gente vai fazer, professora, para fazer exercício para quem está na cama? Próxima aula não dá para perder. Se perder, não vai saber como é que faz. Porque olha só, nenhum obstáculo será grande se sua vontade de vencer for maior. Então, eu desejo a vocês aí um excelente final de ano. Hoje é a nossa última aula. Você que está assistindo, nós vamos sair de férias, iremos retomar no dia 4 de janeiro. Quaisquer dúvidas, coloque lá no grupo, entre em contato com o CRA e estamos à disposição de vocês, ok? Vai ser enviada a atividade correspondente a essa aula. Lá a professora vai perguntar quais as atividades que a gente pode realizar em oficinas recreativas com idosos. A professora vai perguntar para vocês assim, quais são os exercícios que devem ser realizados independente da atividade, da deficiência do paciente. Se é importante fazer atividade física para o portador dessa deficiência, já estou te contando o que eu vou pedir para você. Então, veja esse vídeo até o final com muito carinho, utilize a apostila de apoio e se tiver alguma dúvida, coloca no grupo que eu estou à disposição, ok? Um grande beijo, muita paz. Nesse final de ano, estamos encerrando o ano, um ano diferente, mas, em primeiro lugar,
Esteja com Deus à sua frente, que tudo vai dar certo. Não da forma que eu e que você queira, mas a certeza que eu tenho. Tudo dará certo e que tudo tem seu tempo determinado. Um grande abraço, um Feliz Natal, um ano novo com muita prosperidade para todos vocês e até o ano que vem. E não se esqueçam, manda atividade para a professora. Gente, um grande abraço e até o ano que vem.